Por mais desagradável que seja, e eu sei da sua sensibilidade, mas a gente não pode deixar de mencionar o episódio que causou a saída do Monark. Volto a dizer, eu quero mandar um abraço para ele. Na minha opinião, claro, eu já comentei isso, eu acho que ele cometeu um erro, mas eu tenho segurança absoluta, deu para ver de perto, eu tenho segurança de que ele não tem nem de longe é simpatizante de nazismo, como pegou, enfim, e pagou um preço muito caro por esse tipo de cancelamento que está acontecendo, superficial, grosseiro, e que é meio conveniente. Quando o cara é da turma dele, pode dizer a merda que quiser dizer, e tudo bem, se não é da turma dele, aí vai pagar um prazo e tal. Mas eu queria que você contasse para o nosso público, para a nossa audiência, como é que foi viver esse momento tão delicado, imagino amigos, parceiros e tal, e que você sabe que o cara não tem nada de nazista e tal. Como é que você encarou isso? Você achou por algum momento que o programa, o próprio podcast podia estar correndo risco de acabar? Foi assim, cara. Vamos lá. Vamos do começo. Foi numa segunda-feira. Foi o episódio 545, eu acho. Alguma coisa assim. Que nessa conta dos episódios aqui tem uns outros episódios que não entram nessa conta. E depois que o Monark saiu, a gente resetou ela. Então, assim, como eu disse lá que tem por beirando dos 700, é porque tem um monte de episódio que não entra nessa conta. Mas no episódio 545, tava aqui a Tabata e o Kim, e eles estavam falando sobre liberdade de expressão e sobre ser possível questionar leis, ser possível questionar qualquer coisa e tal. E o Monark, o que ele falou ali é uma conversa que a gente já tinha tido muitas vezes. Eu já sabia o que, assim, em 2019, eu, o Monark e o Jean, a gente chegou a praticamente morar junto, porque o estúdio estava aqui em São Paulo, mas eu e o Jean morávamos em Curitiba, o Monark morava no estúdio. E a gente vinha para cá toda semana, e muitas vezes a gente tinha geralmente a gente chegava na terça de madrugada e ia embora na sexta de madrugada. Só que muitas vezes a gente tinha que ficar a semana inteira, ou ficar muito tempo, então a gente meio que morou junto, a gente conversava muito sobre tudo. E eu sabia exatamente o que ele estava falando ali. Ele estava falando sobre a liberdade de existirem partidos baseado, na verdade, na lei americana, né? Que permite que as pessoas, que a gente vê lá umas coisas que para nós assim são atrozes, como uma passeata nazista, com guardas negros garantindo a segurança deles, sabe? É uma coisa que é possível na cultura americana. E ele estava defendendo que ele acha que essa é a melhor maneira de conduzir a questão da liberdade de expressão. Só que ele usou, de fato, um exemplo ruim, um exemplo muito sensível e tal. Se ele usasse outras palavras ali, eu acho que ele não ia ter nenhum problema de defender isso daí. Bom, aí aconteceu isso. Foi interessante que no dia, a gente, nenhum de nós quatro, ninguém que estava aqui no estúdio, na verdade, imaginou que isso fosse ser o problema que foi. Na verdade, quando terminou o programa, a gente estava aqui conversando sobre, quem se acha que se deu melhor nos argumentos e tal, todas as questões que apareceram, qual dos dois caras aqui, porque foi a primeira vez que a gente teve o Kim e a Tabata, que são de espectros assim, bem diferentes na política. E a gente estava assim, foi interessante, foi legal, foi um papo que rendeu bastante. Quem vocês acham que saiu melhor? Era essa a questão que estava tendo aqui no dia. No dia seguinte, eu ia para o Rio eu ia gravar um programa com o Zico. E eu estava no Rio, eu cheguei no aeroporto bem cedo, já são as 6 horas da manhã, e eu tava meio irritado, porque eu ia chegar cedo demais no Rio, e eu tava assim, tô aqui cheio de sono, os caras marcaram um voo cedo pra caramba, e, eu vou chegar lá, eu vou ter que ficar acordado à toa, não sei o quê, o programa é só 3 horas da tarde. Essa era a minha preocupação. E o Jean tava comigo. Ele tava falando, cara, tá dando merda aqui no Twitter, por causa do exemplo que o Monark deu ontem lá para defender a liberdade de expressão. Aí eu, assim, isso não seria a primeira vez. O Monark, ele é constantemente cancelado no Twitter, né? Então, não seria nada novo. E eu nem dei muita atenção. Quando eu cheguei no Rio, a gente estava a caminho do Recreio dos Bandeirantes, onde a gente ia gravar, que eu vi o tamanho da coisa, porque a galera, o pessoal daqui que fica aqui na base, começou a me mandar mensagem lá que, patrocínio tal saiu fora. Projeto tal caiu. Foi caindo tudo, a gente desmoronou e a gente saiu de um patamar que tinha uma perspectiva muito, assim, que dava pra gente realizar tudo que a gente queria, crescer tanto que a gente quisesse, que a gente tinha planejado,
para o ano, tudo isso foi para o zero. E aí chegou lá, inclusive, o próprio Zico não quis gravar com a gente, porque teve, para não se associar nada disso e tal. E a gente ficou, caraca, cara, que merda. E pra gente foi uma loucura. Isso aí tudo aconteceu em poucas horas. Quando deu meio-dia, a gente já tinha visto que tudo tinha caído, tudo tinha acabado, tinha ido para o espaço, e já tinha, inclusive, decidido com o Monark que a gente ia precisar se separar para salvar, não o programa. Porque assim, a nossa base, ela não nos abandonou, sabe? A nossa galera não nos abandonou. Só que ao longo da trajetória, a gente tomou algumas decisões que colocaram a nossa própria liberdade em risco. Sendo que não era... o plano era justamente o contrário. O plano era, cara, vamos criar toda essa estrutura aqui, vamos fazer com que tudo isso aqui ande sozinho, para que se algum dia aí o Monark finalmente for cancelado de fato, ou acontecer qualquer coisa comigo, ou sei lá, qualquer coisa, a gente tem aí uma estrutura que sustenta. Só que as pessoas associaram umas coisas às outras e começaram a destruir também todos os outros programas que a gente tem, tudo que a gente fazia. Teve movimentação na internet de pessoas para tirar episódios do Flow, e movimentação na internet de pessoas para tirar o episódio de outros programas que não tem nada a ver com o que acontece aqui na mesa. Esse daí foi acontecendo ao longo de umas 2 semanas e tal, sendo que assim, no dia, na terça-feira, que foi quando estourou tudo mesmo na nossa cabeça, cara, o nosso sentimento era salvar a estrutura. Nunca achei que o Flow Podcast, que esse programa aqui, que a gente faz aqui nessa sala, não achava que esse programa aqui ele corria o risco de acabar, não. Mas a gente teve que dançar muito e rebolar bastante também para salvar a estrutura, sabe? Todas essas pessoas que eu te falei que trabalham com a gente, todos os outros programas que sofreram muito com isso também, e todas as atitudes que a gente tomou, tudo que a gente fez foi para salvar a estrutura, sabe? O programa em si, a nossa galera estava com a gente, sabe? Algumas semanas depois a gente viu que realmente era necessário, infelizmente, o Monark sair, porque a gente foi desmonetizado pelo YouTube. Isso tem várias consequências, não é só dinheiro, tem muitas consequências no canal, na maneira que o conteúdo é entregue às pessoas e tal, por motivos óbvios. Eu sou o YouTube e eu tenho o canal A que me rende grana e o canal B que eu não estou podendo colocar anúncio ali, eu não vou impulsionar o canal B, eu vou impulsionar só o canal A. E a gente ficou assim desaparecido, e estamos trabalhando para voltar ainda. A gente ficou desaparecido aí por 2 meses e pouco, quase 2 meses, alguma coisa assim. Vou falar 2 meses para ficar redondo. E o Monark, ele até hoje, ele não conseguiu reaver a própria monetização. O que, na minha opinião, é um absurdo, porque, segundo o próprio YouTube, eles punem o canal de acordo com o que acontece no canal. E o canal do Monark lá, por exemplo, ele está desmonetizado até hoje. Eles já responderam dizendo que ia manter desmonetizado, sendo que nada aconteceu. O Monark não postava nada no canal dele há, sei lá, anos, sabe? Mas o Monark, ele está desmonetizado da plataforma de uma forma geral. Então ele não pode criar um canal novo e nada disso. Então, se ele fica no Flow, aí ia matar. Aí é tudo pro espaço mesmo, infelizmente. A gente ia voltar para 2018, sabe? E sem uma perspectiva clara, a gente ia ter ali, infelizmente, muitos... Assim, eu acho que não ia ser possível, sabe? Pelo jeito que as coisas se desenharam depois que a gente tomou todas as decisões e tal, do jeito que as coisas se desenharam, assim, só não ia ser possível, infelizmente. Porque, assim, aquilo que você falou, eu sei que o Monark não é nazista, a gente viveu junto praticamente durante 1 ano e meio. Então, todas essas conversas, tudo isso que saía aqui no programa, eu já sabia, já tinha escutado antes. Tem umas galera que fala assim, pô, por que tu não segurou o Monark? Por que tu não deixou ele falar aquilo ali? Cara, porque eu conheço o Monark, eu sei que, e a gente já teve essa conversa depois, que se eu tivesse tentado fazê-lo calar a boca, aí que ele ia falar mais. Ele admite isso, já aconteceu antes. Isso também, de, pô, cara, dá uma segurada aí, pô, tá falando dele, aí que ele vai mesmo. E eu também não sou a mãe do Monark, né? E também tem o fato de eu saber exatamente o que ele estava dizendo, e eu queria acreditar que as pessoas que estavam assistindo, que na verdade quem estava assistindo, cara, não entrou nessa pira.
O lance é que eles pegaram um corte muito bem recortadinho, botaram lá no Twitter, porque assim, 15 segundos antes do Monark usar aquele exemplo, ele fala que o nazismo é do diabo, que ele não concorda com nada daquilo, caralho, e que ele acredita que ele apenas acredita que a melhor maneira de combater ideias ruins é trazendo elas à luz para que sejam combatidas com ideias, sabe? Aí vem a galera falar do paradoxo lá da intolerância e tal, que o próprio autor diz que enquanto não houver, enquanto não a parte intolerante não pegar em armas, é para combater com ideia mesmo, tá lá no mesmo texto. E a galera vem usar esse troço para mim como se fosse, não, tem que extirpar e tal. Então, assim, a ideia em si central que ele estava defendendo, eu acho, de certa forma, bem legítima, assim, porque era um questionamento, assim, o exemplo e a forma como se deu, eu concordo que foi um erro, a gente já conversou isso também entre nós e tal, mas foi isso, assim, e é maluco porque esse cancelamento na internet, ele vem de um jeito muito, ele não é justo, sabe, no sentido de, tá aqui o que o cara falou de forma na íntegra. Não, eles recortam o que vale para a agenda deles e já era. E o Monark, ele fala contra o nazismo assertivamente 15 segundos antes, 15 segundos depois. Infelizmente, as pessoas não podem conferir isso hoje, porque quando aconteceu, a gente tirou o episódio do ar e tardiamente, por volta de umas 2 semanas depois, o MP pediu pra gente tirar do ar e já tinha tirado, sabe? Então, assim, hoje, provavelmente, nem se a gente quiser voltar o episódio pro ar, a gente consegue, por causa dessa decisão aí do MP e tal, mas essa é a verdade, sabe? Que não teve ali em nenhum momento. Eu, inclusive, estou bastante confiante que ele vai ser absolvido dos processos e tal, porque eu estou absolutamente confiante que, eu sei que o Monark não é nazista, sabe? Não é nem a questão de acreditar, é a questão de saber. Igor,